Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, depois de termos percorrido um longo trecho do nosso catecismo que trata sobre os mistérios da vida pública de Jesus, nós chegamos aos resumos, né, que o catecismo sempre apresenta no final de cada bloco de parágrafos. No programa passado nós vimos o parágrafo 561 e agora chegamos ao parágrafo 562. Os discípulos de Jesus devem se conformar com ele até ele se formar neles. É uma expressão que está na carta de São Paulo aos Gálatas. Por isso somos inseridos nos mistérios de sua vida, com ele configurados, com ele mortos e com ele ressuscitados, até que com ele reinemos. Isso está na Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Ecumênico Vaticano II. Então vejam, os discípulos de Cristo devem se conformar com o Cristo. Conformar significa adquirir a forma. Devemos nos deixar configurar ao Cristo. Configurar, adquirir a figura. Até que Cristo seja todo o nosso viver, como diria São Paulo, né? Ou seja, aquela vida nova no batismo, aquele dia eu recebia uma música, né? Vai aumentando sempre e vai me transformando até que Cristo seja todo o meu viver. E aí, a citação da Lumen Gentium, por isso somos inseridos pelo batismo e pela fé nos mistérios da sua vida. Nós somos configurados pela ação da graça de Deus ao próprio Cristo. Morremos com ele ressuscitamos, até que com ele reinemos. Parágrafo 563. Seja pastor, seja mago, não se pode atingir a Deus na terra, senão ajoelhando diante da manjedoura de Belém e adorando-o escondido na fraqueza de uma criança. Vejam, aqui é uma alusão à passagem da visita dos Reis Magos. Então, os pastores, gente simples do povo, receberam um anúncio do anjo de que havia nascido o Cristo Senhor. Os magos do Oriente, sábios, que vieram seguindo a estrela, encontraram o menino. Então, mesmo seja pastor, seja mago, não se pode atingir a Deus na terra, senão ajoelhados diante da manjedoura de Belém e o adorando escondido na fraqueza de uma criança. O Natal é um dos mistérios da vida de Jesus. Parágrafo 564. Por sua submissão a Maria e José, assim como por seu humilde trabalho durante muitos anos em Nazaré, Jesus nos dá o exemplo da santidade na vida cotidiana da família e do trabalho. Essa também é uma reflexão sobre a qual nós nos detivemos bastante, porque a vida pública de Jesus é bastante mais conhecida. Os evangelhos quase não falam sobre a vida oculta, que são aqueles 30 anos que ele passou na carpintaria de Nazaré. O que interessa para nós, 3 coisas. A primeira é que ele quis nascer de uma família, de modo que a família ela não é uma invenção humana, ela é projeto de Deus. O próprio Jesus, Filho de Deus, nasceu de uma família. Depois ele valoriza o trabalho humano. Ele, durante 30 anos de sua vida, ou pelo menos durante o tempo em que ele podia fazer isso, depois que ele atingiu uma certa idade, foi aprendiz de São José, era o filho do carpinteiro, e ele desempenhou aquele trabalho manual, valorizando assim o trabalho humano, qualquer que seja ele. E finalmente, a grande descoberta de Charles de Foucault, sobre a qual nós já falamos em programas anteriores. Charles de Foucault era um grande admirador da vida oculta de Jesus. Ele dizia que São Francisco de Assis imitou a pobreza de Jesus na vida pública e que ele queria imitar Jesus na vida oculta. Ele, depois de passar um tempo acampado nas imediações da casa da Anunciação, onde tem a Basílica da Anunciação, né,
onde o anjo do Senhor apareceu a Maria, né? E ela anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Charles de Foucault tem a intuição de que antes de anunciar o reino, Jesus, Maria e José viveram na sua radicalidade esse reino na casa de Nazaré. E que por isso, antes de mandar os missionários da palavra, é muito importante que hajam os missionários da vida, que pela sua vivência, pelo seu testemunho, serão fermentos de transformação da realidade. Parágrafo 565. Desde o início de sua vida pública, em seu batismo, Jesus é o servo, inteiramente consagrado à obra redentora que se realizará pelo batismo de sua paixão. Existe no livro do profeta Isaías uma figura misteriosa que é chamado de servo do Senhor, e essa figura que recebe uma missão universal de trazer a paz, de proclamar a vontade de Deus às nações, é também uma figura humilde, obediente, que padece os sofrimentos em benefício de seu povo, né? Passagem que nós lemos na Sexta-feira Santa e no Domingo de Ramos. Homem das dores, chagado pelos sofrimentos, parecia um amaldiçoado, mas na realidade ele carregava sobre si as nossas culpas. Graças às suas chagas somos curados. E Jesus se identifica justamente com esse servo. Já no batismo, ele é inteiramente consagrado à obra redentora. Parágrafo 566. A tentação no deserto mostra Jesus, Messias humilde, que triunfa sobre Satanás, por sua total adesão ao desígnio de salvação querido pelo Pai. É interessante termos isso presente, que Jesus, na tentação, ele mostra que é possível superar as nossas próprias tentações. Ele foi tentado justamente para nos dar esse exemplo de que maneira é possível superar as artimanhas do demônio. Parágrafo 567. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo. Manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo, como diz mais uma vez a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, sobre a identidade da Igreja. A Igreja é a semente e o começo desse reino. Suas chaves são confiadas a São Pedro. Então, a pregação de Jesus, centradamente, era o reino de Deus. A Igreja começou a anunciar Jesus. Jesus anunciou o reino de Deus. A Igreja anunciou Jesus. Um está em contradição com o outro? Não, um é continuação do outro, porque o reino de Deus foi inaugurado por Jesus na terra. Mas ele se manifesta, se ele se manifesta claramente a nós, nas palavras, nas obras e na presença de Cristo, a Igreja é semente, ela não é o reino de Deus. O reino é mais amplo do que a Igreja. Existem sementes do reino fora dos limites visíveis da Igreja. Mas ela já é semente e começo desse reino, que se completará na parousia, na presença final de Jesus. E vimos como as chaves do reino de Deus são confiadas a São Pedro. A transfiguração de Cristo, parágrafo 568, tem a finalidade de fortificar a fé dos apóstolos, em vista da paixão. A subida à alta montanha prepara a subida ao Calvário. Cristo, cabeça da Igreja, manifesta que o seu corpo contém e irradia nos sacramentos a esperança da glória. Então vejam, meus queridos, um resumo rápido que o Catecismo nos apresenta de tudo que vimos nos últimos programas. Que Deus abençoe as nossas famílias.